Olá, boa noite a todos. Eu sou a doutora Mariana Marcondes. Hoje eu fui convidada pelo presidente aí da Liga de vocês a falar um pouquinho sobre o Outubro Rosa, para além do laço rosa, cortou na configuração da aula. Eu sou oncologista, eu fiz 3 anos de residência de oncologia aqui no IBCC, aqui em São Paulo. Antes da onco, a gente acaba fazendo 2 anos de clínica médica e 6 anos de faculdade de medicina. Eu fiz aqui na Universidade do Estado de São Paulo, aqui em São Paulo também, totalizando aí um total de 11 anos. E vamos começar a falar um pouquinho do Outubro Rosa, além do que a gente já sabe. Próximo. Pode ir para o próximo, Luiz. Não tenho nenhum conflito de interesse para essa aula. Próximo. Acho que a gente tem que falar um pouquinho da onde as coisas surgiram, né? Então, em 1990, a Susan, que é uma dessas moças aqui do slide, teve câncer de mama. A Susan tinha uma irmã que era muito próxima a ela, era uma amiga dela, muito próxima. Ela prometeu à irmã dela que se na época, né, não tinha tantos recursos, completamente diferente do tratamento do que a gente tem hoje, então a irmã dela prometeu a ela que ia atrás da cura e da disseminação e da divulgação de informações do câncer de mama. Então foi isso que ela fez. Então em 1990 apareceu a fundação, foi fundada a fundação com o nome dela, que é Susan J. Komen for the Cure, que é uma das principais fundações de câncer de mama nos Estados Unidos. Tem uma divulgação absurda ela vive de produtos de venda, de divulgação de informações. É uma instituição muito grande americana. Não sei se é a maior de câncer de mama, mas com certeza é uma das maiores de promoção de saúde, de prevenção, de informação, de pesquisa científica, enfim. É uma fundação bem grande mesmo. Porém, demorou 7 anos para ter um movimento maior da irmã da Susan de conseguir alastrar a importância do câncer de mama nos Estados Unidos. Então, em 97 só, que chegou na Califórnia, nos Estados Unidos, na forma de corridas de rua, que é essa imagem aqui de baixo, em preto e branco, para falar da prevenção do diagnóstico precoce. Também tiveram até outras atividades, não só a corrida, teve dança, teve até boliche, mas no intuito de falar sobre isso. E por que é rosa e por que laço de todos os meses tem o laço da prevenção e da conscientização, mas o rosa era a cor preferida da Susan. Então, tudo tem um porquê aí. No Brasil, chegou em outubro de 2002, aqui em São Paulo. O primeiro monumento que ficou rosa aqui em São Paulo foi o Obelisco do Ibirapuera. E aí, hoje tem várias cidades brasileiras, São Paulo inteiro está rosa, e isso é ótimo, e aí se difundiu para o mundo inteiro a causa da Susan e da irmã dela. Próximo. Então, acho que é importante a gente começar a saber o que é o câncer, né? Então, o câncer é uma célula mutada, a gente está o tempo inteiro fazendo mutações celulares por danos celulares que a gente faz diariamente, o tempo inteiro, a todo momento, mas que essa célula ela é reparada pelo nosso sistema de reparo que nós temos. Entretanto, essa célula, em algum momento, ela sai do sistema de reparo e ela começa a se disseminar, aumentar e se proliferar, ganhando vasos sanguíneos, vasos linfáticos e acaba se disseminando, tá? Todo tumor é câncer? Não, né? A gente tem outros tumores benignos e os malignos, e essa é a diferença principal. Se você tem uma célula bem organizada, o que é uma célula bem organizada? Ela tem um formato mais organizado, ela não se dissemina, ela é um tumor que não cresce, ela não gera metástase, ela não causa nenhum dano maior para o paciente. Esse é um tumor benigno, que é diferente dos malignos, que ela é exatamente essa segunda foto, né? Então, ela é uma célula que ela se divide, ela é uma célula espiculada, ela vai ganhar os vasos sanguíneos, ela vai ganhar os vasos linfáticos, ela vai viajar através desses vasos, se disseminando, se depositando em outros tecidos e órgãos, gerando as metástases, né? Então, essa que é a diferença fundamental dos tumores malignos. Essa foto da esquerda, em preto e branco, né? O símbolo do câncer, tanto na astrologia quanto na parte científica da oncologia, é um caranguejo. Isso não é à toa, né? O caranguejo ele tem as patinhas e as patinhas dianteiras e traseiras dele, e ele vai andando de um jeito todo esquisito, ele vai ganhando, ele vai comendo os espaços, ele vai ganhando toda aquela área, e essa que é a ideia do câncer é justamente essa, que ele vai se proliferando, ele vai
comendo aquilo que tem em volta dele e vai ganhando espaço, né? Então, essa foto é da mitologia grega. Você tem um homem lutando contra esse caranguejo que tem várias cabeças, várias patas, e a ideia é justamente essa, de uma célula que você arranca uma pata, mas ela tem outra pata, e ela vai entrando nos locais, ela vai se difundindo, ela vai tomando todo aquele espaço, né? A ideia é mais ou menos essa. Próximo. Acho que a gente tem que falar de números estatísticas no Brasil em 2021. Todo ano o INCA faz o levantamento e ele publica. Esse ano ele fez, dos 2 últimos anos, ele fez entre 2020 e 2022. Então, para quem não sabe, o INCA é o Instituto Nacional do Câncer, que fica no Rio de Janeiro, uma instituição super de importância científica muito grande para o Brasil, super renomada, e que a gente leva muito a sério os estudos que lá são feitos, os dados que são feitos em estatística. Então, nessa primeira foto da esquerda, ele fala que entre esses 2 anos, entre 2020 e 2022, a gente vai ter provavelmente um número aproximado de 66.280 casos de mulheres diagnosticadas com câncer de mama. É o segundo câncer mais incidente no Brasil, então só perde para os tumores de pérola do tipo não melanoma. E de 5 a 10% são os tumores de câncer, tumores de mama de caráter hereditário, a citar como exemplo os tumores com mutação do gene BRCA1 e 2, que são os mais comuns, até por uma questão de mídia, mas tem outros genes envolvidos nesse caráter hereditário, mas assim, 90% não é. 90% realmente é o estilo de vida, é a propensão, é o que você faz, o que você deixa de fazer. E também a gente tem que falar que não é porque você tem o gene que você vai ter. Isso não é uma sentença, isso não é um decreto, não é um carimbo. É um a mais que você tem. Então, se você já sabe que você tem algum tipo de mutação, você tem que fazer de tudo para não ter os outros fatores de risco para que você tenha, de fato, câncer de mama. Né? Então, não é uma sentença de absolutamente nada. É só um alerta para você tomar ainda mais cuidado com a sua saúde. Próximo. Esses dados também são do INCA, né, desses levantamentos que eles fazem. Então, a gente vê aqui na tabela da esquerda, ele separa por estados, aí ele coloca a próstata em primeiro lugar e mama feminina em segundo. É só por uma questão da divisão deles mesmo. Então, a gente vê os 3 estados brasileiros que mais diagnosticam mulheres. Então, São Paulo é o primeiro, né, com 1880 pacientes diagnosticadas, seguido de Rio de Janeiro e Minas Gerais, que são os estados mais ricos do país, acabam fazendo mais, concentram mais pessoas, fazem mais publicidade, então é natural que esse número seja maior nesses estados. E aí a gente vê na tabela da esquerda, né, então o número de tumores que serão diagnosticados nesses 2 anos, primeiro disparado mama, tá? Então 66.280 casos, correspondente a cerca de 30% dos tumores que cometem as mulheres. Logo depois, colo e reto, colo de útero, traqueia, enfim, vem os outros tumores, mas de 100 mulheres, a gente pode falar que 30, inferir que 30 aí, se a gente falar que todas vão ter câncer, 30 vão ser exclusivamente câncer de mama e as demais vão ser divididas nos outros tumores que acometem as mulheres. Próximo. Quais ocupações mais expostas ao risco de câncer de mama? Né? Eu coloquei esse slide porque acho que não é uma coisa que a gente fala muito, nem do ponto de vista do médico, nem o paciente pergunta, a gente não divulga muito essa informação, mas eu achei bem interessante. As ocupações que mais têm exposição ocupacional, que pode gerar o câncer de mama, né? Então, as pacientes com técnica de radiologia por radiação X, que elas invariavelmente vão acabar tomando, por isso as necessidades de proteção dos EPIs, plantonistas noturnas, então, pelo risco do plantão noturno de uma maneira geral. Então, qual é? Não dormir, comer mal, estresse, inflamação. Então, isso tudo de uma maneira crônica pode ser que gere um risco mais aumentado para câncer de mama. Os agricultores, espera aí, deixa eu só tirar um negocinho que tem na tela. Os agricultores, né? Então, por isso a necessidade de máscara, óculos, todos os EPIs necessários. Então, qualquer agrotóxico, qualquer coisa que você faz de maneira crônica e seja danosa para o seu corpo, existe um risco aumentado de ter câncer, ponto. De uma maneira bem didática é isso. Os agricultores é a mesma coisa, né? Então, se você tem lá a exposição contínua desses tóxicos na agricultura,
isso você acaba inalando e ele pode gerar câncer de mama e outros tumores também, né? Então, tumores de cabeça e pescoço, nasofaringe, esôfago. Então, não só ficando na mama, aí a gente pode até ampliar um pouco a discussão. Então, aqui na tabela da esquerda, fala os principais cancerígenos no trabalho, tá? Acho que é basicamente isso. Próximo. O que aumenta o risco também é uma fonte que a gente acha fácil essas informações, né? Então, está no próprio site do INCA, a gente tem os fatores ambientais, obesidade, sobrepeso, eu vou colocar todos eles na mesma frase, então, obesidade, sobrepeso e inatividade física, né? Então, essa tríade da inflamação é muito ruim para o câncer, não só para o câncer de mama, para todos os cânceres. O sedentarismo, o excesso de gordura, o excesso de açúcar, o diabetes, a pressão alta, isso vira um combo inflamatório, e a gente sabe hoje que os tumores não é que eles se alimentam disso, mas fica um ambiente propício para aquele tumor se proliferar, né? Então magrinho não vai ter câncer. Não, não é isso. Significa que você está dando algo a mais para esse tumor, né? E não quer dizer que quem não está com sobrepeso não vai ter câncer. Obviamente que não. A gente sabe que o câncer ele é muito mais do que um fator único, né? É uma doença multifatorial. É uma série de coisas que inflamam aquele indivíduo e aí geram os tumores malignos. Exposição a radiações ionizantes, que eu já tinha falado, né? Então, excessos de raio-x, excessos de mamografia, nisso você pode colocar assim, muitos excessos. Tabagismo não tem nenhuma evidência sugestiva em termos, né? A gente sabe que tem substâncias bastante tóxicas aí no tabagismo, mas ele não tem nada assim propriamente que você vai... Nenhum estudo que fala o tabagismo tem a substância tal que pode gerar o câncer de mama, né? É porque geralmente ele vai associado com outras coisas que fazem muito mal e que geram inflamação, mas ele sozinho, a gente não tem esse respaldo ainda para falar disso. Fatores de história reprodutiva e hormonal. Então, a ideia do câncer de mama do subtipo hormonal, então eu vou falar mais para frente disso, mas os pacientes que têm câncer de mama do tipo hormonal e que menstruam muito cedo, menstruam muito jovem, sei lá, 10, 11 anos, e tem uma vida reprodutiva muito grande, ou seja, tem uma exposição hormonal durante muitos anos, 30, 40 anos, então ela menstruou com 10, ela vai menopausar com 50, ela teve 40 anos de exposição hormonal. Caso ela tenha um câncer de mama do tipo hormonal, a gente pode inferir sim, que teve um câncer de mama alimentado, muito entre aspas, com um fator de risco importante aí, desse tempo de exposição aos hormônios, tá? Não ter tido filhos entra exatamente na mesma ideia, né? Então, mulheres que têm muitos e muitos filhos, elas ficam menos tempo expostas ao estrógeno, que é um fator muito grande para câncer de mama do tipo hormonal. Então, quanto mais filhos você tem, menos tempo de estrógeno você tem, e aí acaba aqui diminuindo o teu risco de câncer de mama. Primeira gravidez após 30 anos, entra nessa mesma ideia. Menopausa, parar de menstruar ou menopausa após 55 anos, é o tempo que você está exposta a hormônio, uso de contraceptivos orais e ter feito reposição hormonal após menopausa. Sim, mesma coisa, mesma ideia. O tempo, resume-se a o tempo que a mulher ficou exposta a hormônio. Fatores genéticos, história familiar de câncer de mama e de ovário relacionados ao gene BRCA1 e 2, tá? E aí pode ser até de próstata, né? Então, o pai com câncer de próstata, BRCA mutado, e a filha ser mutada do tipo BRCA1, né? BRCA1 e 2, ou 1 ou 2, enfim. Ela também tem um aumento de risco de câncer de mama. Câncer de mama na família, principalmente antes dos 50 anos, sim. História familiar de câncer de mamas em homens, sim. Então, o câncer de homens ele está presente. Um homem a cada 100 é diagnosticado com câncer de mama, né? Então, se teu pai tem câncer de mama, o teu rastreio para câncer de mama tem que diminuir. Então, se você ia começar a fazer mamografia, por exemplo, com 40 anos, a tua indicação é de fazer com 30. Você começa 10 anos antes. E esse homem tem que ser avaliado para ver se ele tem alguma mutação. Se tendo a mutação no pai, nesse homem, nesse 1% da população, ele vai... os filhos têm que ser avaliados também, se eles também têm essa mutação.
que é essa alteração genética nos genes BRCA1 e 2, que é isso que eu estava falando. Próximo. Prevenir, na verdade, isso é muito do que a gente já falou, né? Então, mudar os hábitos, aí ele coloca o cigarro, mas é mudar os seus hábitos. Na verdade, quando a gente fala em prevenção, é tão complexo falar de prevenção, porque você muda muita coisa, né? Você não muda só se a pessoa fuma ou se a pessoa bebe, não, você muda tudo que ela pensa, né? Então, eu tenho uma dieta mais saudável, uma dieta mais regular, uma dieta menos gordurosa, uma dieta mais rica em fibra, um hábito intestinal mais saudável, você vai regular o teu intestino, vai ser bom para o teu intestino, vai ser bom para o teu cérebro, vai diminuir a tua ansiedade, você vai comer menos doce. Então, vira uma bola de neve enorme, né? Então, não é um fator que você tem que mudar, você tem que mudar a cabeça da pessoa. Por isso que é tão complicado da gente falar, e quando a gente fala, os pacientes, muitas vezes, eles viram o olho, porque você tem que mudar mesmo o que você pensa, o que tem na tua geladeira, muitas vezes a tua família também tem que mudar os hábitos. Então, a discussão é longa e a gente poderia ficar falando aqui horas de prevenção. Então, uma dieta mais saudável, uma dieta rica em fibras, tem uma regulação intestinal, ficar de olho na balança, atividade física é importante. Eu, pelo menos, recomendo aos pacientes, durante a quimioterapia, praticar atividade física. Alguns me olham com um olho desse tamanho. Não é para você virar um atleta, não é isso. Mas é para você fazer alguma coisa. Tem que se mexer, não é balela, tá? Repor vitaminas, a vitamina D é importante. Então, fazer alguma atividade física, fazer a sua parte, maneirar no álcool, né? Então, indo para a mesma ideia relacionada a vícios, relacionada à inflamação, relacionada a substâncias tóxicas no cérebro, como você fica depois, enfim, uma discussão aí extremamente abrangente. Próximo. Sinais e sintomas, esse slide talvez seja o mais importante. Quando que a gente desconfia de câncer de mama, né? Então, indo aqui do crescimento das veias, fazendo sentido anti-horário. Então, o crescimento das veias na mama, tem uma mama lisinha que não tem nada, de repente cresceu as veias. Algo está errado, né? Então, provavelmente esse tumor está aumentando a drenagem ou está impactando na drenagem daquela mama, e aí acaba que a veia se dilata, ela fica mais bojuda e acaba aparecendo no seio dessa mulher. Secreção saindo de mamilo, sim. Lesão na pele, lesão em casca de laranja. Então, lesão em casca de laranja é exatamente igual uma laranja. Não há como não ver, não há como não perceber. Talvez no começo, mas depois você percebe isso de uma maneira muito, muito clara. Não tem como não ver. Mudança na textura da pele, geralmente para casca de laranja, mas ela pode ganhar uma outra textura também. Afundamento ou aumento da mama, né? Então, o tumor ele pode ou retrair aquele tecido mamário, que é bem comum, ou se ele já for de um tamanho mais significativo, ele pode até aumentar o tamanho daquela mama, leva até um desalinhamento, muitas vezes, das mamas, tá? Um próprio tumor na pele, então, se muito pequenininho, você sente um tumor mais protuberante, alteração do tamanho das mamas, como eu falei, inversão do mamilo, então você tem um mamilo, se você já tem um mamilo invertido, não seria o caso, né? Seria o caso você tinha um mamilo protruso. Então, se um mamilo mais protruso, e aí você tem um mamilo mais invertido, então alteração do aspecto mamilar, e vermelhidão, edema, então uma mama mais inflamatória, que a gente chama, né? Uma mama mais vermelha, mais quente. Próxima. Se existe câncer de mama em homens, sim, 1% da população. Essa informação não é difundida, tá certo que é muito, 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 muito raro, mas é desses casos que a gente tem que falar. Provavelmente a gente está perdendo muito desses casos, e quando a gente fala câncer de mama em homens, a gente acaba abordando a família inteira, né? Porque se está falando de 1%, eu mesmo não tenho nenhum paciente com câncer de mama masculino, mas você acaba abrangendo muito mais, né? Então, os filhos e as filhas, né? Então, acho que a gente tem que alastrar um pouco essa discussão, né? Fica só no rosa, no rosa, no rosa, e aí você acaba aqui, entre aspas, por uma questão social, excluindo a população masculina dessa discussão, que eu acho que a gente tem que pôr eles sim nessa discussão. Próximo. Recomendações de mamografia. A gente tem 2 recomendações no país. Uma pela Sociedade Brasileira de Mastologia, que recomenda que a gente tem que fazer mamografia anual a partir dos 40 anos de idade, e do Ministério da Saúde, o Ministério atrasa em 10 anos, até os 69 anos a cada 2 anos, tá?
exceto as mulheres de alto risco. Por exemplo, alto risco, por exemplo, pai com câncer de mama, tá? Então, aí a gente começa com 10 anos antes do diagnóstico, ou se, enfim, não sabe direito a idade de diagnóstico do pai, o Ministério recomenda com 30 anos, tá? Qual que é a explicação para isso? Eu não tenho nenhum conflito de interesse aqui, então posso falar tranquilamente sobre isso. Eu acho que existe no SUS, tudo é conta, né? Faz-se conta. Então, compensa-se atrasar 10 anos de mamografia, porque você, dos 40 aos 50, você diagnostica X mulheres. A partir de 50 anos, você diagnostica muito mais mulheres, né? Então, você vai ter um gasto muito grande em 10 anos, dos 40 aos 50, e não vai diagnosticar tantas mulheres. E esse dinheiro poderia ser usado em outras coisas, né? Então, quando a gente fala numa população feminina gigantesca que a gente tem no país, contas têm que ser feitas, né? Então, com certeza, se a gente tivesse os recursos mais bem feitos, mais bem estatisticamente falando, eu com certeza esse número poderia 50, poderia ser 45, não é, né? Mas não é por quê? Porque provavelmente tem essa demanda, essa distribuição é muito questionável, e aí a gente poderia ficar aqui falando de política por muito mais tempo, e não é a ideia da aula. Próximo. Aqui, agora entrando um pouquinho mais na parte técnica, né? Então, a classificação imunistoquímica. Então, o que eu falo, costumo falar aos pacientes, a gente sabe muito dos tumores hoje, então a gente sabe nome, sobrenome, endereço, RG, CPF, quem é esse tumor? O que é esse tumor de mama? Não é igual do vizinho, da tia, do outro. Não, cada tumor tem a sua característica, tá? Então, a gente divide em luminais, HER2 puro e triplo negativo, que está aí na primeira linha, logo no começo, né? Então, aqui são as lâminas dos tumores. Os luminais, tumores luminais são aqueles que têm receptores de hormônio, então são tumores que têm um fator de risco hormonal importante, que é aquele fator de risco que eu falei logo nos primeiros slides. Então, tumores que têm receptores de hormônio positivo, seja estrógeno, progesterona, são luminais. O que diferencia eles entre A e B é o Ki67, que eu vou falar no próximo slide. E os luminais têm uma proteína que chama HER. HER o que é? Uma proteína que todos nós temos nos epitélios. Ou seja, pele, mucosa oral, todo o trato gastrointestinal tem HER, tem proteína HER, tá? Na boca tem proteína HER, na via aérea tem proteína HER, tá? Então, são tumores que expressam receptores de hormônio e não expressam proteína HER. Esses são os luminais. Os tumores HER2 puramente, que é essa terceira coluna na vertical, são os tumores que não têm receptores de hormônio, ou seja, não tem influência hormonal nenhuma, e tem só o componente HER nesse tumor de mama. E os tumores triplo negativos, que não tem componente hormonal envolvido e também não tem componente HER envolvido. Dentro dos luminais A e B, o que diferencia se é A ou se é B, isso tem impacto no tratamento, não é um dado a mais, é o Ki67. O que é o Ki67? Eu vou falar no próximo slide. A gente diferencia entre Ki67. A gente determinou-se, né, aqui no território nacional, que o Ki67 é 14. Então, abaixo de 14, se o Ki67 for abaixo de 14, isso é um dado que vem na imunistoquímica, tá? Aí ele é luminal A. Se o Ki67 é B, aliás, é acima de 14, aí ele é luminal B. Tá? Isso tem impacto no tratamento do que a gente vai fazer com essa paciente. Próximo. Então, se a gente pegar todos os cânceres de mama, a maioria dos tumores de mama são os luminais, que giram em torno de 70%. De 15 a 20 são HER2, tá? Que são os HER2 puro. E a minoria, e ainda bem, são os triplo negativos. Desses tumores, o mais agressivo é o triplo negativo. O que é tumor mais agressivo em câncer de mama? Em câncer de maneira geral, mas especificamente de mama. São tumores que aparecem nas mulheres mais jovens, dão metástase muito mais cedo, metástases graves, metástases precoces, e diminui o tempo de vida dessas pacientes. Então, isso é gravidade em oncologia, particularmente em câncer de mama, tá? Próximo. E o que é Ki67, né? Entendendo alguns resultados. O Ki67, nesse slide, né, eu tirei de um site americano, eles consideram 20, tá?
Então, o Ki67 é uma proteína, tá? Que ele diferencia células em crescimento. Então, você cortou um pedaço daquele tumor, colocou na lâmina, o patologista foi lá analisar na mama, ele vai ver quanto daquele tumor está se diferenciando, quanto que ele está se dividindo, quanto que ele está crescendo. Se ele está crescendo muito, é um Ki67 acima de 14, que a gente tinha visto lá no outro slide. Se ele está crescendo pouco, é um Ki67 abaixo de 14, luminal A. Significa o quê? Que essas células estão mais em repouso, elas não estão se proliferando tão rapidamente assim, ou seja, é um tumor menos agressivo, um tumor que se prolifera menos, tá? Então, aí eu coloquei até entre aspas, né, um preditor de agressividade justamente por isso. Você imagina uma célula tumoral se dividindo, esse Ki67 é lá em cima, né? E ao contrário também é verdadeiro, tá? Próximo. Quais os tipos de tratamento que a gente tem hoje para câncer de mama? Cirurgia, hormônio, terapia-alvo, rádio e químio, tá? Cirurgia, ela pode ser definitiva, ou seja, visando a cura, ela pode ser uma cirurgia higiênica de uma mama inflamatória, que não cura, que já ficou internada, que o antibiótico não funciona, pode ser uma cirurgia higiênica, sim. Hormonioterapia, existe há anos já um tratamento extremamente consolidado, a gente tem hormônios no SUS, né? Não todos, mas temos alguns, os principais a gente tem sim. Terapia-alvo é um tratamento extremamente novo que a gente tem na oncologia, então pega-se um pedaço desse tumor, avalia se ele tem literalmente algum alvo de crescimento, a terapia só vai agir naquele tipo de mutação, de diferenciação celular. Então, é uma coisa extremamente valiosa isso, tá? Radioterapia, ou ela é uma radioterapia higiênica, ou ela é uma radioterapia mamas que sangram muito, então a gente pode fazer radioterapia com o intuito de fazer uma hemostasia, parar o sangramento dessa mama, ou como tratamento adjuvante. O que é o tratamento adjuvante? A gente tratou essa mulher, a gente fez cirurgia, a gente fez químio antes ou depois, e aí a gente quer fazer uma rádio para aumentar o campo pós-cirúrgico, por exemplo, e pegar todas aquelas células que invariavelmente o cirurgião não viu, porque, enfim, são células, são microscópicas, ele não vai enxergar. Então, você aumentar a chance de cura, aumentar ao máximo a chance dessa mulher estar curada, e quimioterapia, famosa quimioterapia dispensa apresentação, e não está nesse slide, mas também a gente tem hoje a imunoterapia, que é a menina dos olhos aí da oncologia, que a gente está aprendendo bastante a lidar com essas... que a gente está aprendendo a lidar com esses pacientes, com os efeitos colaterais também, mas existem casos específicos, existem moléculas que a gente procura no tumor para a gente avaliar o benefício da imuno, né? Então, a imuno não é para todo mundo, não é para quem quer. São casos específicos, são para tumores específicos de mama, com alterações específicas. Também não é para sair, a gente não consegue sair dando para todo mundo em todos os cenários, não. Como tudo em oncologia, né? Cada coisa tem a sua gaveta, vamos dizer assim. Próximo. Esse é um gráfico que eu peguei do site do Ministério da Saúde, se não me engano é Radar Oncologia, alguma coisa assim, depois até posso passar para o Luiz. Falando um pouco de rastreio, né? Então a gente teve no ano, esse gráfico é do ano passado, isso. As mamografias de rastreio, ou seja, aquelas que são feitas a partir, como é do Ministério da Saúde, é SUS, a partir dos 50 anos, né, de 50 a 69 anos, a cada 2 anos. A gente teve uma queda no número de 48,37% do número de mamografias de rastreio. Desculpa. No ano passado, de março a dezembro, que é basicamente a pandemia do ano passado. Então, de março a dezembro do ano passado, 48% das mulheres que deveriam ter feito a mamografia de rastreio não foi feita, tá? Então, a gente já tentou estimar, fazer a previsão disso, né? Do custo disso no futuro, a gente ainda não tem esses números. Parou-se as mamografias, parou-se as cirurgias que não eram tão importantes, eu vou dizer assim, então a gente teve que mudar um pouquinho a estratégia. Quimioterapia para pacientes idosos que acabavam tendo que se expor
a gente teve que trocar, né? Então, será que era essa quimioterapia não pode ser outra a cada 21 dias? Ou uma quimioterapia oral, que ele não precisa sair de casa? Ou uma terapia menos tóxica, ele não tem que vir fazer hemograma? Então, a gente teve que bolar uma estratégia para cada paciente e ver como que esses pacientes iam ser menos afetados. Então, a gente vai ver isso ao longo dos anos, a gente não tem dessa resposta. Próximo. E é isso, deixar meus dados aqui para vocês. Então, eu estou atendendo aqui na Clinonco, aqui em São Paulo, fica na 9 de julho. Vocês vão me achar na Dr. Aurélia também, no Hospital Municipal Mário Gatti, saiu Mari Gatti, mas é Mário Gatti em Campinas, Hospital SUS. E meu Instagram, para quem quiser me seguir, mandar perguntas. Eu estou à disposição para dúvidas lá, enfim. Estou sempre à disposição e agradecer o convite do Luiz e da Liga. Muito obrigada. Um beijão.